Olá, seja muito bem-vindo ao PG Espaço Esperança. Que bom que você está aqui para junto estudarmos a palavra de Deus. Hoje a lição de número 3 com o tema Como a inspiração atua, né? Esse é o tema da nosso estudo de hoje. Nosso texto principal está em Hebreus capítulo 1, verso 1. E antes de lermos esse texto, convido você para junto fazermos uma oração. Querido amado Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos da Tua palavra. Que seu Santo Espírito fale no nosso coração, possamos ser iluminados pelo mesmo e compreender a Tua inspiração para a nossa vida hoje. Essas bênçãos nós pedimos e te agradecemos na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Nosso texto principal está em Hebreus capítulo 1, verso 1, que diz o quê? Diz exatamente o seguinte: antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então, antigamente, Deus falou aos pais pelos profetas. E a nosso quebra-gelo tem como pergunta de que maneira Deus comunicou a sua palavra aos profetas? E com qual dela você está mais familiarizado? Uma das coisas que eu aprendi muito cedo, que Deus falava através de sonhos e visões. Mas hoje a gente vai aprender que é muito mais, né? De muitas maneiras, de muitas formas Deus falou. Não só apenas através de sonhos e visões. As que mais sempre me falou atenção foi através ali das visões, né? Deus se manifestando em visões aos seus profetas, como no caso ali de Daniel e outros, né? Jeremias, que receberam visões de Deus, como João também no Apocalipse e muito mais. Mas só a maneira que eu mais me identifico com essa questão de visões. E eu pergunto a você, como você tem aprendido em relação à forma como Deus se manifesta, ou como Deus se comunica com o ser humano? Aqui diz, antigamente Deus falou de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então, de muitas vezes e de muitas maneiras. E aqui na parte para refletir, começa dizendo o seguinte: Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras, né? Deus falou de muitas vezes e de muitas maneiras. As muitas vezes significa que Deus não falou em uma única ocasião, mas ao longo de um extenso período de tempo. A Bíblia foi escrita num período de 16 séculos, ou seja, 1.600 anos foi o tempo que a Bíblia levou para ser escrita. As muitas maneiras faz-se a referência à forma pelas quais Deus falou. Isso algumas vezes foi por meio de sonhos e visões, como no caso de Ezequiel, Daniel, né, e outros. Mas também ali no caso de Moisés, em Êxodo, Deus faz aparições, né? Deus falou através de aparições quando ele apareceu na sarça ardente ali para Moisés. Também através de seus anjos, como Abraão, por exemplo, Deus envia um anjo para conversar com Abraão. Ali também envia seu anjo para falar com João no Apocalipse. Envia seu anjo para falar com o Daniel, certo? Então, assim, Deus, ele usa muitas maneiras. Outra vez também, através de sua voz. Deus fala e as pessoas escutam ali nitidamente a sua voz. A manifestação da voz de Deus, por exemplo, acontece por ocasião do batismo. No batismo de Jesus, né? Deus fala ali. E também para Elias, né? Quando ele estava ali no rio, ali, no rio Querebe, né? E ali Deus fala. Também Deus fala através da meditação e reflexão pessoal. Que a gente pode ver isso ali em Davi, em Salomão, ali em Jó, através do livro de Jó, Salmo, Provérbio. E ali há uma manifestação ali. É muito clara da meditação e da reflexão pessoal que saíram ali, por exemplo, os hinos de Salmo e muitas orações ali também escritas em Salmo. E também Deus fala através de testemunhos presenciais, né? Pessoas que viveram ali a presença de Deus, Deus falando ali de uma forma muito visível, como no caso de Oséias, né? O próprio Jesus se manifestando ali no Novo Testamento, em 1 João, de 1 a 3, né? E ali vai. Algumas vezes o profeta usou alguns secretários, como no caso de Jeremias e no caso de Romano. Por exemplo, Romano foi escrito por Técio, né? Técio, que escreveu a carta, embora orientado por Paulo. Mas ele usou, talvez por não poder mais escrever, ele usa um secretário para escrever. O forte é que Deus,
ele usa e se manifesta de muitas maneiras. Uma outra forma de inspiração foi investigação histórica, né? E aí nós temos a investigação histórica no Evangelho de Lucas, né? O Evangelho de Lucas, que ele faz toda a investigação para poder se escrever esse Evangelho. Diz aqui, ó, falando da investigação histórica. A investigação histórica requer uma ampliação. Há muitas pessoas que creem que escritores... crê que os escritores inspirados não podem ter utilizado nenhum outro autor como fonte de referência para escrever a Bíblia, mas ele de fato usaram outros autores, né? Lucas consultou várias fontes ao escrever seu evangelho. Isso mostra que o Espírito Santo guiou os escritores na seleção de fontes e assim os seus escritos são a palavra de Deus da mesma forma como ocorrera com os conteúdos revelados a outros escritores em sonhos e visões. Então, da mesma forma, pois sim, por que isso é tão importante? Porque o autor, o escritor, por acaso Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, ele escreveu baseado na investigação que ele fez. Então, o Espírito Santo de Deus o guiou nessa investigação. O Espírito Santo de Deus o levou a tal os escritores para que fosse uma fonte de referência. Por exemplo, quando você vai pregar, você estuda a Bíblia, você vai pesquisar em outro livro, no Espírito de Profecia, por exemplo, você vai pegar um dicionário, muitas vezes uma concordância bíblica, você vai estudar vários autores, né, várias pessoas que escreveram sobre aquele assunto que você quer pregar. Ou seja, nesse caso, é o Espírito Santo de Deus que vai te guiando em cada passo. Da mesma forma foi o que aconteceu com Lucas. Entendeu? Deus ele foi guiando ele até chegar nesses autores. Entendeu? Então, por isso que é importante. Continuando aqui. O Espírito não dita as palavras, né? O Espírito Santo, ele não dita as palavras, mas inspirou especialmente o profeta, colocando pensamento divino nele. E este usa a sua própria linguagem para expressar verdades que lhe foi transmitida. Então, Deus não vai dizer, não, tu escreve assim, 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 não. Deus inspira e eles vão escrever conforme a sua própria fala, conforme o seu jeito de falar, conforme as suas expressões, desde que agora a mensagem, sim, essa é inspirada. Entendeu? Por isso que muitas das vezes a gente não concorda com algumas palavras ali, mas é a forma como o escritor escreve. Mas isso não quer dizer que o escritor não seja inspirado. Diz aqui, ó, Ellen White fala o seguinte, que não são as palavras da Bíblia que são inspiradas, mas os homens que o foram, né? Foram os homens santos, inspirados por Deus, né? Diz que a Bíblia ela não foi escrita por vontade humana, entretanto o homem santo, inspirado por Deus, foi que escreveram. Então Deus não dita as palavras. A inspiração não atua nas palavras do homem ou em suas expressões, mas no próprio indivíduo que, sob sua influência do Espírito Santo, sobre a influência do Espírito Santo, é possuído de pensamento, ou seja, Deus traz os pensamentos à cabeça da pessoa. Assim, a declaração do homem são as palavras de Deus. A declaração de homem são a palavra de Deus, porque Deus inspira ele a escrever. Precisamos entender muito bem essa questão, porque às vezes algumas pessoas dizem, mas isso está errado, porque Deus não falaria isso. Entenda, os homens escreveram conforme a sua forma de falar. Mas o fato é que as pessoas só iriam entender daquela forma. Porque imagine, pense aqui comigo. Deus é um Deus celeste, Deus é um Deus eterno e tem uma linguagem celestial. Já pensou se a Bíblia fosse ditada, escrita na linguagem do céu? Pergunto, você que é humano, você que é da terra, iria entender? Será que nós iríamos entender? Mesmo sendo palavra humana, inspirada por Deus, muitas das vezes a gente não entende. Imagine se fosse palavra celestial. Como é que a gente ia compreender? Então Deus ele fala na linguagem que o ser humano entende. Por isso que Deus permitiu que o homem escrevesse conforme as suas expressões
para que eu e você pudéssemos entender a mensagem de salvação para a nossa vida. Por isso que é importante a gente entender isso. Aqui no Abrindo o Coração, diz das muitas maneiras pela qual Deus falou, qual mais impressiona você? Que mais impressiona você? Eu falei das formas que sempre me chamou muita atenção, foi a questão das visões, né? Das visões. Embora ficou lá no passado, hoje não vê mais essa questão. Mas, estudando a lição de hoje, eu chego a uma conclusão de que a investigação bíblica ela é muito importante para a nossa vida. Assim como o Lucas, ele investigou para poder escrever o seu evangelho, nós precisamos estudarmos a palavra de Deus, investigar, estudar, para compreender melhor a palavra de Deus. Diz aqui, qual a importância da investigação histórica na compreensão do processo da inspiração bíblica? Qual a importância? É de fundamental importância, porque quando a gente entende a maneira como Deus fala, a gente tende a amar mais a Ele, compreender melhor o amor dele para comigo, para conosco. Porque se eu não entendo o amor de Deus na minha vida, eu não vou servi-lo, eu não vou amá-lo. Então é importante eu entender o amor de Deus, o conceito que Deus tem. E a forma como as pessoas escrevem, como os homens escreveram, é importante. Porque a forma como nós conseguimos entender. Por isso que é importante um estudo da investigação histórica da Bíblia. Entendeu? Quando eu leio o que o fulano escreveu, o ciclano escreveu, eu vou compreender melhor. Sabe, tem uma pessoa, um autor adventista sétimo dia, que eu gosto muito de ler. Eu gosto demais. Todos os livros dele que eu encontro eu leio. Por quê? Porque a linguagem, a forma como ele fala, a gente compreende que é como se ele tivesse escrito uma carta para mim, para nós. Ele fala diretamente, ele fala de uma linguagem que a gente compreende com mais facilidade, que é o pastor Alejandro Bullion. Eu não sei se você concorda comigo, não sei se você já leu algum livro dele e o que você acha de ler o que ele escreve. Ele escreve diferente. Para mim é um autor mais diferente que eu já li na minha vida. Talvez pela simplicidade como ele escreve, a maneira como a mensagem chega, o carinho que ele consegue transmitir em suas escritas. O fato é que eu amo demais estudar. Eu me sinto amado por Deus, eu sinto que eu sou importante para Deus quando eu leio os escritos ali do pastor Alejandro Bullion. Então são livros maravilhosos, como Conhecer Jesus é Tudo, né? Um dos principais passaportes para a vida, A Última Chamada, Terceiro Milênio. São alguns de a Verdade sobre os Anjos. Alguns livros ali, aliás, Anjos e a Sua Atuação no Mundo Atual de Hoje. Parece isso aí, um que fala de anjo lá. Não lembro agora direito o título. Mas é um cara que, para mim, ele fala de maneira simples e que eu entendo. Entendeu? Agora imagine se ele escrevesse uma linguagem mais difícil de compreender. Por exemplo, eu não sei se você já assistiu a TV Senado, por exemplo, a TV Justiça, por exemplo. A forma como aqueles ministros, né, eles falam é diferente. As palavras que eles usam é diferente. Às vezes eu assisto uma hora ali, não compreendo quase nada do que eles falam. Embora eu já tenha assistido algumas vezes, consigo compreender mais alguma coisa, mas uma pessoa que não tem o costume de assistir, se for assistir uma sessão, muitas vezes não vai entender nada. Por quê? Porque a forma formal, não sei como é que chama, a forma que eles falam, o coro lá, não sei como é que chama, aquele negócio que eles falam, é diferente do português de nós, do simples português que a gente usa no nosso dia a dia. E os escritores bíblicos, eles escreveram de uma forma que as pessoas da época entendiam, que hoje nós conseguimos também entender, pela inspiração divina. Então precisamos entender essas verdades, a importância da forma como a Bíblia foi escrita, e da forma como a Bíblia foi inspirada, a forma como a inspiração atua na vida hoje. O meu desejo, do fundo do meu coração, é que Deus continue te abençoando. E aqui tem um desafio para você para essa semana. Nessa semana, ajude alguém a entender a inspiração e fortaleça a sua fé na palavra de Deus. Se você aceita esse desafio, você escreve aí, eu aceito o desafio dessa semana. Eu aceito o desafio dessa semana. Escreve aí.
Eu vi que na semana passada ninguém aceitou o desafio, que era o voo, que era falar, né, de Deus para outras pessoas, falar do amor de Deus. Mas aceite o desafio dessa semana, tá bom? Na próxima semana a gente vai falar sobre a autoridade da Bíblia, né? A autoridade da Bíblia. Nosso texto está lá em Isaías 8:20. E antes de encerrarmos, convido você para fazermos uma oração ao nosso Deus. Querido amado Deus, muito obrigado, Senhor, pela inspiração. Obrigado porque o Senhor inspirou pessoas lá no passado a escrever a Tua palavra e de uma forma que a gente compreenda, porque o Senhor permitiu que eles escrevessem na linguagem humana, na linguagem dele, na linguagem que nós entendêssemos. Porque se o fato fosse uma linguagem celestial, nós não iríamos compreender certamente. Então, o Senhor falou de uma forma que nós entendemos e compreendemos o Teu amor para conosco. Que o Senhor nos abençoe, abençoe cada líder de pequeno grupo, cada pequeno grupo que tem acompanhado o canal PG Espaço Esperança. Que o Senhor abençoe cada pessoa que tem assistido nossos vídeos, que tenha aprendido um pouco. Que de fato a gente possa ser útil na vida dessas pessoas. Essas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Então, muito obrigado. Fiquem todos com Deus e aguardo você na próxima semana. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus.